Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Estamos vivendo um mês maravilhoso, o mês do coração de Jesus. E você sabia que o coração de Jesus bate forte por você? Esse coração de Jesus que está batendo forte por você com muito amor, mas muito amor mesmo. Por isso que o programa de hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial e tem sentido esse programa neste mês do coração de Jesus. Nós vamos conversar com o missionário das artes que evangeliza através das artes, o Alexandre Reis. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Afonso. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui no Semeando. O programa que é seu e é nosso. Coração que é do Sagrado Coração de Jesus. Que é o Sagrado Coração de Jesus. Como é que você teve esse contato? Mas primeiramente, como era a sua vida, assim, antes de ter esse contato com esse coração de Jesus? Pois é, Afonso, eu sempre fui um católico meia boca, posso dizer isso. Sim. Até os meus 28 anos, mais ou menos. Sim. Eu fui criado, né, com educação católica, meus pais são católicos, eu estudei 11 anos em colégio católico. Tive uma educação católica de fato, só que eu não ia para a missa nem aos domingos. Olha o nível de católico que eu era. Né? E isso foi mudando, né? À medida que você vai crescendo, as coisas vão acontecendo ali, né? As vivências que você vai tendo ali no seu coração vão mostrando que sem ele é um vazio. E eu senti esse vazio, né? Nada preenchia. Chegou num ponto da minha vida que eu senti esse vazio no coração. Por quê? Porque não tinha o coração com C maiúsculo. E aí, qual foi a minha primeira atitude nessa época? Foi procurar a Santa Missa. Sim. Né? A primeira atitude que eu senti, quando senti esse vazio, foi procurar a Santa Missa aos domingos. Eu comecei a ir para a Santa Missa aos domingos. Sim. E aquilo foi me preenchendo. E alguma coisa foi mudando ali no coração. Né? O coração chamou o coração. Sim. E eu fui sentindo essa mudança. A mudança foi chegando, foi acontecendo. E uma graça leva a outra. E verdade. Essa graça, né, de ir à Santa Missa, de preencher esse vazio, me levou a outra graça, que foi conhecer a comunidade da qual hoje eu sou consagrado, que é a comunidade Recado. Né? Em uma comunidade que tem por missão evangelizar através da arte. E olha só, naquela época eu nem imaginava o que Sim. era ser um evangelizador através da arte. Né? E como é que você conheceu a comunidade Recado? Conheci através de uma amiga, de uma colega de trabalho, Sim. que me disse, né, um belo dia eu conversando com ela, num domingo, Sim. eu dizendo, olha, eu vou ter que parar aqui, conversando através das redes sociais. Sim. Eu vou ter que parar aqui porque eu vou para a missa. Ela disse, você é católico? Eu disse, sou. E aí ela disse, pois tá bom, pois depois a gente conversa. Depois a gente foi conversar, ela disse, você faz parte de algum movimento da igreja? Eu disse, não. Disse, você conhece alguma comunidade católica? Eu disse, eu não sei nem o que é isso. E realmente não sabia. Não sabia. Não sabia. Né? Já tinha escutado, né? já tinha ouvido falar do Shalom, mas não tinha nenhuma intimidade com comunidade católica. Né? Ela disse, eu vou levar você à comunidade da qual eu participo. E ela me levou a um grupo aberto da comunidade católica, numa quarta-feira, me lembro como se fosse hoje. Sim. E aquilo me encantou. Eu lembro que eu cheguei lá, ela me disse assim, Alexandre, o grupo de oração vai começar com louvor. Eu disse, o que é isso? Eu não sabia nem o que era um louvor. Né? E foi uma experiência maravilhosa. Né? Aquela quarta-feira, daquele dia, daquele ano, foi uma experiência maravilhosa. Era o Sagrado Coração de Jesus, que é, por sinal, a espiritualidade nossa na comunidade Recado. Né? Faz parte da nossa missão propagar a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Aquilo me encantou. Aquele acolhimento, aquelas pessoas que me acolheram, o grupo de oração em si. Né? E começou ali uma vida nova, né? Através da comunidade. E aos poucos as oportunidades foram acontecendo, né? O Sagrado Coração foi me guiando dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Sim. E nesse tempo, nesse ínterim, você trabalhava com o quê?
Sou formado em computação, Sim. trabalhei 14 anos como analista e desenvolvedor de sistemas. Nessa época, eu estava como analista e desenvolvedor de sistemas numa empresa aqui de Fortaleza. Sim. E eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com arte, eu sempre gostei de arte. Sempre fui aquela criança que sentava no chão, Sim. desenhando, pintando, era a minha brincadeira número 1. Mas confesso que eu nunca pensei que aquilo fosse virar um meio de vida. Sempre gostei muito de computação também, né? Peguei a geração aí dos videogames, né? E aquilo ali me encantou, de certa forma. Quando chegou na idade lá para fazer o vestibular, já sabia muito bem o que eu ia fazer, que era computação. Fiz o vestibular, passei, fiz 5 anos de faculdade, já na faculdade eu comecei a trabalhar e foram 14 anos na área, como analista e desenvolvedor. Nessa época em que entrei na comunidade, eu era um analista e desenvolvedor de sistemas. E como é que a arte surgiu, né? Nesse ponto aí. Eu estou imaginando aqui como é que dentro dessa computação, né? Como foi que isso surgiu? Com a computação, com a minha adolescência, já, né, entrando ali na fase adulta, aquela criança que desenhava ficou lá. Ficou na infância, de fato, né? Não tinha nenhuma atividade relacionada à arte. Nada. Quando entrei na comunidade, né, entrei, como disse, num grupo aberto, pouco tempo depois surgiu a oportunidade para fazer um seminário de vida no Espírito Santo, lá na comunidade. Eu fiz, e aquela experiência que eu tive, naqueles 3 dias, foram a sexta, um sábado e um domingo, aquilo ali marcou muito meu coração. E eu resolvi registrar tudo, eu senti um desejo, né? Sim. Acho que foi o Sagrado Coração de Jesus ali na época, né, já plantando a semente, né, no meu coração, dizendo, registre tudo. E eu comecei a registrar aquelas experiências. Um momento de adoração que houve no seminário, registrei. Um momento de louvor. Escrevendo. Uma pregação que houve, uma formação que houve no seminário naqueles 3 dias. Tudo escrevendo ali no meu caderno de oração. Tudo. Registrava tudo. Sim. Depois eu fiz um resumo dessa experiência. E aí eu mostrei para poucas pessoas. Poucas pessoas que eu já tinha um certo contato ali dentro da comunidade. Sim. E elas disseram assim, Alexandre, você precisa externar isso. Existem pessoas que precisam ler isso aqui que você escreveu. E eu disse, é mesmo? Né? Eu recebi aquilo como estranheza até. Né? Disseram, não, você precisa. E tornamos público através lá do site da comunidade e realmente aquilo que eu escrevi, eu vi que era pura ação da graça. Pura ação da graça. Não foi você que escreveu? Não foi eu que escrevi, né? Digo isso com toda certeza. Foi pura ação da graça, tendo em vista, né, o que provocou, né, nas pessoas lá na época, nas pessoas que tiveram contato com esse texto. E aí outras experiências foram acontecendo. E eu continuei registrando no meu caderno de oração. À medida que o processo formativo foi acontecendo, né, na vida que a gente tem numa comunidade católica, eu fui registrando, só que no meu caderno de oração. Um belo dia, um amigo que não sabia que eu estava registrando essas experiências, e as experiências vinham como poesia, vinham como várias formas literárias, eu posso dizer assim, né? Vários formatos, com narrativas, com poesia, com linguagem poética. Um amigo que não sabia que eu estava escrevendo isso, disse, você precisa tornar público, de novo, né? Você precisa tornar público essas suas experiências. Esses textos que você está escrevendo, você precisa externar. E eu fiquei meio assustado, né? Disse, como é que você sabe que eu estou escrevendo, né? E ele não respondeu, só disse, publique, faça o seguinte, crie um blog para você. Foi desse jeito. Naquele momento ali, Afonso, era Jesus na minha frente. Não era o meu amigo. Sim. Era um outro amigo, um amigo com A maiúsculo, né? Dizendo, crie um blog para você. E aí nasceu um irmão aí do programa Semeando, que era o Escrevendo Semeando, o blog Escrevendo Semeando. Escrevendo Semeando. Foi aí que eu comecei realmente a minha carreira artística, né? Primeiro só com escritos, só com aqueles escritos que estavam no caderno, eu fui tornando público ali através daquele blog. Sim. E com pouco tempo depois eu senti o desejo de desenhar. Aquilo ali que estava escrevendo chamou naturalmente o desenho, a linguagem visual.
E aí as coisas foram tomando outras proporções. E você não entrou nem em nenhuma escola de pintura, de arte assim? Não. A curiosidade que eu tinha relacionado, eu pesquisava na internet, Sim. no velho YouTube, né? E eu ia pesquisando ali, de acordo com que a necessidade ia surgindo, eu ia pesquisar como é que fazia isso, como é que fazia tal coisa, e eu ia estudando mesmo ali pela internet, pelo que a graça concedia. Concedia. E aí o Escrevendo e Semeando passou a ter uma linguagem visual, né, com desenhos, e a linguagem também literária, né? A poesia chamou, casou, né, com o desenho. Com o desenho. Era um desenho bem infantil. Meu traço era bem infantil. Eu não sou um desenhista, eu não tenho formação de desenhista, né? Pois é. Era um negócio bem infantil, um traço bem infantil. Mas a coisa foi acontecendo, né? O traço foi evoluindo e eu comecei a fazer coisas novas, né? Através ali daquela linguagem visual. Primeiro comecei com um tablet, fazendo ali de forma digital mesmo, desenho, e esse desenho foi chamando a pintura. Outra coisa que eu sempre gostei, geometria. Sempre gostei de geometria. Desde a minha infância, adolescência, né, o meu caderno de geometria era uma coisa assim que chamava atenção, né? Você vê quando Deus escolhe uma pessoa para uma missão, né? Pois é, olha só, a matemática, né? A matemática ali estava dizendo, sem dizer, que eu ia trabalhar com aquilo. Como? Sendo matemático? Não, usando a geometria para fazer arte. Né? E aí eu comecei a fazer, né, umas obras abstratas. No início era puramente abstrato. Sim. Com curvas, com formas e cores. Depois me veio o entendimento de, nossa, eu estou trabalhando aqui com geometria, mas se você for pensar, Deus trabalha com geometria. Sim. Se você for olhar para a criação é toda ela formas e cores, né? E meu trabalho nas telas começou totalmente geométrico. Sim. Né? Quando fui em 2013, em 2008 entrei na comunidade, em 2013 surgiu a oportunidade através dele e através da comunidade de ir em missão para Toulon, França. Né? Na França. Nós temos uma casa de missão lá e em 2012 já, o ano inteiro eu passei por um processo de discernimento, foi um processo de discernimento de um ano, claro, um discernimento muito sério. Não. Por quê? Porque eu tinha que deixar meu trabalho. Como eu disse, eu trabalhava como analista e desenvolvedor de sistemas. E a minha ida para a França significava dizer que eu tinha que deixar aquele emprego ali. E eu ia para a França para um tempo indeterminado. Falava francês? Nada. Só português. Só croissant, bidê, balé, sutiã. Esse era o meu francês. Bonjour foi uma grande novidade da minha vida. Sim. Né? Foi uma grande novidade Como aprender Deus o bonjour. Faz isso na vida da gente? Sempre estudei inglês, até porque, por conta da minha área de formação, Sim. que é a computação, era o inglês. Francês, para mim, ficava nessas palavrinhas aí. O bidê, o croissant. Mas aí você foi logo para Paris, terra dos artistas, dos pintores, grandes pintores. Pois é, eu fui para Toulon, no sul da França. Olha, né? E aí, lá em Toulon, essa questão do Escrevendo e Semeando, né? Do desenho, da pintura, uma coisa foi chamando a outra. Né? E como a comunidade, de novo, né? Ela evangeliza através da arte, fazia parte da missão. Sim. Né? Ali você faz tudo quando você é missionário. Né? E faz inclusive arte. Né? E graças a Deus, né, ele me conduziu nesse processo. Quando eu voltei, já em 2014, eu voltei como artista profissional. No final de 2013 surgiu a oportunidade para publicar um livro com aqueles escritos e com aqueles desenhos que eu fazia. Sim. Uma editora lá de São Paulo viu meu trabalho pelo Facebook, entrou em contato e disse, você tem interesse em publicar um livro? Eu disse, tenho. Só não sei como, porque hoje eu sou missionário aqui na França, né? Não tenho dinheiro, não sei como é que isso vai acontecer, mas ele providenciou. Como? Em fevereiro de 2014 nasceu esse livro. Algumas pessoas surgiram do nada, Sim. que não é do nada, né? A gente sabe de onde é que vem a graça. A providência tem caminhos misteriosos, né? É verdade. E a graça dele me atingiu, me alcançou, né? Através dessas pessoas que chegaram e ofereceram, né, para ajudar.
E em fevereiro de 2014 esse livro foi lançado. Surgiu também uma parceria com Camisetas. Uma empresa do Rio de Janeiro viu meu trabalho através também do Facebook, das redes sociais. Teu trabalho é muito interessante, vamos fazer camisetas? Vamos. E aí eu comecei a ter camisetas ali com as artes, né? Sim. 2014 voltei. E aí as coisas foram acontecendo. As portas foram se abrindo e ele foi fazendo a sua graça. E sempre você trabalhava com esse sentido da evangelização. Sim, sim. Eu não tinha como fugir disso, né? Sim. Até como era um transbordar do coração de tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Foi um transbordar natural, sabe, Afonso? Não foi nada forçado. Foi natural. Tudo natural. Tudo natural. Como sempre, né? Como sempre. Olha, nós estamos conversando com Alexandre Reis, esse escritor, artista, um homem que vive evangelizando através das artes. Nós vamos continuar conversando com o Alexandre, que a nossa conversa está muito boa. Nós vamos para o segundo bloco. Fique com a gente e aguarde mais notícias maravilhosas nesse campo da evangelização através das artes. Acesse @LuminusPlay Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminus Play, dando um play na sua ideia. É com alegria que estamos com o nosso programa Semeando a alegria, semeando o amor, semeando a paz, com este grande missionário, artista, que evangeliza através das artes, inclusive com essa obra de arte aqui, que é o verdadeiro Coração de Jesus. Neste mês do Coração de Jesus, ninguém providenciou e você vir nesse mês. Coincidentemente, providência de Deus, você sendo entrevistado no mês do Coração de Jesus. Bendito seja Deus. Mas falando de Coração de Jesus, você tem uma história também, como é que Nossa Senhora do Guadalupe também entrou nessas pinturas, nessa arte? Pois é, Afonso. Nossa Senhora de Guadalupe foi uma grande surpresa. Sim. Né? Eu tinha o desejo de fazer Nossa Senhora de Guadalupe, né? Já há muito tempo. E eu tenho essa lista de desejos lá guardada, né? Eu tenho vários santos aí, né? E vários títulos de Nossa Senhora, enfim, guardados lá nessa lista. E, de acordo com a graça, vai acontecendo, né? Bem, então, eu, por exemplo, eu gostaria de ter uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ou Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Sim. Aí você tem guardado também? Sim, Nossa Senhora de Fátima já está feita, Nossa Senhora de Guadalupe também está feita. Santa Terezinha? Santa Terezinha do Menino Jesus também está no meu acervo, graças a Deus. Então, um verdadeiro santuário, né? Bendito seja Deus. Eu sempre trabalho em boa companhia. Antes de começar qualquer coisa, né? Mais especificamente uma tela, tem um vinho de Espírito Santo. Sim. Né? Ou seja, eu não trabalho só. Né? Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Né? É isso mesmo. Sem mim nada podeis fazer. Pois é. E aí, Nossa Senhora de Guadalupe entrou também nessa história da arte? E aí, Nossa Senhora de Guadalupe estava nessa lista. Sim. E um belo dia, um cliente chegou para mim e disse: Alexandre, eu estou querendo a Nossa Senhora de Guadalupe para minha casa. Eu disse: opa, olha aí a oportunidade, chegou. Esse quadro criar. Você faz tamanho parede, com mais ou menos, eu não entendo bem da... Faço. No ateliê eu trabalho com 4 tamanhos padrões, Sim. mas eu faço do tamanho que o cliente quiser. Né? Mas normalmente eu trabalho com 4 tamanhos padrões. Certo. Né? E aí veio essa pessoa e me pediu, né, o Nossa Senhora de Guadalupe. Eu disse: opa, tá aqui a oportunidade, tá aqui a hora da graça, né? Vai nascer Nossa Senhora de Guadalupe. E eu concluí o trabalho. Quando eu fui entregar, o cliente disse: Alexandre, infelizmente eu não vou poder aceitar agora, porque a minha casa está em reforma, a gente ainda está vendo uns detalhes, né? E ficou nisso, né? Ficou, depois eu entro em contato, e aí eu mesmo entrava em contato, ele disse: não, agora não, ainda está em reforma, e foram passando os meses, ele disse: não, acho que ele não vai querer mais, vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui no meu acervo. Um dia, as autoridades da comunidade entraram em contato comigo e disseram: Alexandre, nós vamos fazer uma homenagem a Dom José Antônio, nosso arcebispo, na época, aqui na nossa casa de missão, e queremos dar um presente para ele, e rezamos e sentimos no coração que deveríamos falar com você. Eu disse: opa, tá bom, vou rezar. Fui rezar e me veio, né, Nossa Senhora de Guadalupe. Entrei em contato com o pessoal, né, e disse: olha,
tem uma Nossa Senhora de Guadalupe aqui para Dom José. Eles disseram, opa, é isso mesmo. Né? Quando chegou lá no dia do evento, do jantar, foi entregue para eles, né? Para Dom José, e ele levou a obra. Com a vinda de Dom Gregório, nosso atual arcebispo, né? E com a reforma da sala de aula modelo padrão, né? Da Faculdade Católica de Fortaleza, Dom Gregório teve a ideia de botar, né, a Nossa Senhora de Guadalupe lá na Faculdade Católica de Fortaleza, nessa sala de aula modelo. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Aí, hoje está lá. Hoje está lá. Nossa Senhora de Guadalupe. Exatamente. Está lá a sala linda, é uma sala padrão, modelo, né, da Faculdade Católica de Fortaleza. E Nossa Senhora de Guadalupe, né, com esses traços geométricos, estão lá naquele lugar, naquele espaço que tem tantos e tantos anos de tradição. Como as coisas de Deus acontecem, né? Você é encomendado um quadro, Nossa Senhora de Guadalupe, a pessoa desiste. Uma frustração. De princípio, você, puxa, você dá um trabalho todo desse, você se chateia. O artista fica chateado. Com certeza. É uma obra ser negada. Né? É uma frustração. Aí era porque tinha algo maior do que para aquela casa. A providência age de formas misteriosas. Pois é. E aí a coisa aconteceu. Nossa Senhora de Guadalupe está lá. Exatamente. Nunca esperei que tivesse uma obra minha numa faculdade católica. De jeito nenhum. Nada disso passava na minha cabeça. Não passou. É pura graça. Pura graça. Pura graça. E como é que nasceu esse quadro? Essa obra do Sagrado Coração de Jesus foi a primeira obra católica, né? Primeira obra religiosa que eu fiz na minha carreira. Como eu disse, né? Eu sempre tive o gosto pela geometria. Comecei trabalhando com arte geométrica. E eu senti no coração, Afonso, o desejo de fazer uma arte mais voltada para a minha fé, né? E, claro que tinha que ser o Sagrado Coração de Jesus. Porque faço parte da comunidade católica Recado, como eu já disse, e a nossa espiritualidade é o Sagrado Coração de Jesus. Faz parte da nossa missão divulgar, né, o Sagrado Coração de Jesus. Resolvi fazer em segredo, não disse para ninguém. Comecei numa segunda-feira, terminei numa sexta-feira essa obra. Quando eu terminei, no dia que eu terminei, eu recebi uma mensagem no WhatsApp da minha formadora na época, dizendo assim, meu filho, esse final de semana vai ter o retiro do discipulado aqui da Vocação Recado. E eu sou a formadora, como você bem sabe. E em oração, nós estávamos rezando pelo retiro, e me veio em oração que nós deveríamos usar uma imagem nova do Sagrado Coração de Jesus, não a tradicional que a gente já tem. E em oração me veio você. Jesus pediu para falar com você. E aí ela entrou em contato comigo para pedir que eu criasse uma obra, se eu tinha como criar, já que estava em cima da hora, uma obra nova do Sagrado Coração de Jesus para ser usada no retiro. Isso na sexta-feira, no dia que ia começar o retiro. E o retiro ia começar sexta-feira? Exatamente. E a obra já estava pronta. Já estava pronta. Afonso, eu mandei a foto da obra para ela. E ela, em prantos, retornou no WhatsApp dizendo, meu filho, é isso aqui mesmo. Bendito seja Deus. E aí eu entendi que aquela inquietação do meu coração não foi uma inquietação humana. Era ele já, né, de novo, né, a providência agindo de forma misteriosa. Né, a obra já estava pronta. Eu acompanhei um pouco no seu Instagram. Você tem muitos milagres também na sua vida. Sim. Como Sim. na família, não é? Sim, sim. Eu não vou querer que você conte tantos milagres, mas assim um que lhe tocou bastante na tua vida. E nós vivemos de milagres, né? Estamos aqui por um milagre de Deus. Estamos aqui por um milagre. Um milagre. Se não fosse o milagre da gente acordar hoje, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. E a gente não tem, às vezes a gente não tem dimensão desse milagre que acontece todos os dias na nossa vida. Né? Tanto que há 2 anos, agora vou completar 2 anos que eu tirei um CA no meu rins. Então tenho só um rins funcionando, tô indo, né? Bendito seja Deus. Então, depois que eu passei por isso, eu considero todo dia o meu aniversário. Entendeu? Todo dia eu comemoro um dia de aniversário, né? Sim, dizer, com certeza. Isso é um milagre. Com então certeza. É um milagre. É o dom da vida. É o dom da vida. Precisa ser celebrada. Né? Bendito seja Deus. E aí o seu? Eu tenho um que eu posso contar rapidamente. A minha mãe, Sim. Foi um milagre que nós vivemos com a minha mãe. Minha mãe tem um coração quase que biônico, de tanta intervenção que teve. Sim. Né? De tantas pontes de safena, mamárias, estentes,
é algo que eu já perdi as contas, né? Sim. No último cateterismo que ela fez, já diante, né, desse coração biônico que ela tem, com tantas intervenções, estávamos bem apreensivos, eu e minha irmã e meu pai, né? No dia lá do procedimento, eu fui com a minha irmã acompanhá-la e ficamos lá de fora com rosário, rezando no rosário, pedindo para o Imaculado Coração, né, acompanhá-la nesse procedimento. E depois de algumas horas, o médico chegou até nós, o cardiologista, foi um procedimento bem demorado. O cardiologista chegou para nós e disse assim: olha, venham aqui, né, chamou para a gente numa sala reservada, a gente já ficou apreensivo. E lá nessa sala ele disse: olha, foi tudo bem, procedimento finalizado, graças a Deus sua mãe está bem, mas houve uma intercorrência. Nessa intercorrência, um caminho natural do catéter, ele não pôde ir adiante, por conta de uma alteração genética que a sua mãe tem e nós não sabíamos. Digo eu e a minha equipe médica, nós não sabíamos que tinha essa anomalia no caminho normal do catéter, é algo congênito que sua mãe tinha e a gente não sabia. O catéter não podia seguir o caminho, era assim e ele tinha que ir para cá, né? E por técnica, tentamos várias vezes e não conseguíamos, mas alguma coisa aconteceu que pegou a ponta do catéter e trouxe para cá, para este caminho. Eu estou explicando isso de uma forma não muito técnica, né? Perdão aí pelos médicos que estão assistindo, mas foi isso que aconteceu. Ele disse: olha, por técnica não dava. Alguma coisa aconteceu que pegou a ponta do catéter e levou para o caminho normal que deve seguir. E assim o procedimento foi feito. Podemos concluir. Eu só atribuo palavras do médico. Eu só atribuo isso a um milagre. Ele ainda disse assim: o anjo da guarda da sua mãe é muito forte. Isso foi um verdadeiro milagre, né, nas nossas vidas, e na hora a gente ficou ali emocionado, né, com essa grande graça que nós alcançamos ali, com certeza, no nosso rosário, né? Por isso eu digo, né, a você que está assistindo, reze o rosário, né? Reze o rosário todos os dias. Reze o rosário todos os dias, né? Graças a Deus temos usado a madrugada agora com o Instituto Reza, com o Frei Gilson. Graças a Deus, com o Frei Gilson. Eu estou acompanhando há 4 anos também, eu sou da madrugada também do Rosário. Bendito, né? Seja Deus. Agora, como o nosso tempo tem um tempo, né? Nós estamos já encerrando o programa. Sim. Eu gostaria que você desse como as pessoas poderiam ter um contato com você, que queiram realmente encomendar um quadro desse. Ok. A principal forma de contato é o Instagram. Sim. O Alexandre Reis Arte. Tudo junto. Alexandre Reis Arte. Sim. É a principal forma. No Alexandre Reis Arte tem o WhatsApp, tem meu e-mail, tem outras formas. Mas a minha principal vitrine hoje, né, nas redes sociais, é o Instagram, o Alexandre Reis Arte. Eu vou fazer um pedido, né? Se Por favor. tiver alguma... como você escrevendo, semeando, né? O Escrevendo e Semeando foi onde tudo começou, exato. Começou escrevendo, semeando. Exato. Né? Então, como você está no semeando, e você vai poder criar, Sim. nesses 37 anos de semeando, um quadro aqui para o programa. Com certeza. Eu não sei, eu nem vou dizer o que eu quero. Conte comigo. Então, vamos deixar ele dizer. Vamos deixar ele dizer. Vamos deixar ele dizer. Vamos rezar, botar o joelho no chão e... a graça vem por meios misteriosos. É isso mesmo. Vamos deixar ser abraçado por esse mistério. Bem, então nós estamos encerrando o programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que você desse a sua mensagem como artista nas artes, porque vai acontecer o Jubileu das Artes, né, pela Arquidiocese de Fortaleza, do qual você vai participar, eu estou também participando. Eu não sou artista, mas me colocaram no grupo e eu estou lá. Mas né? Segundo São João Paulo II, todos nós somos artistas, porque somos artífices da nossa própria vida. Isso. É isso? Então, dentro desse pensamento... E aí, dentro desse pensamento, né, eu digo para você, que é artista, que está assistindo o programa, que nos vê agora, seja artífice da sua própria vida. Comece nisso aí. Comece escutando a vontade de Deus, porque escutando a vontade de Deus, com certeza vai transbordar a beleza. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade vai transbordar a beleza, a grandeza de Deus, esse Deus que é amor, esse coração de Jesus que é apaixonado por cada um de nós. Fique com Deus e fique com o coração de Jesus
e até o próximo sábado, se Deus quiser, com o nosso programa Semeando, aqui na TVC, às 7 horas da manhã.